Bom dia, gente. Eu fiquei impressionado com as músicas, porque elas estão muito alinhadas com o que eu vou falar, e a gente não conversou nada. Já a primeira música tinha muito a ver. E a primeira música já começa falando de circunstâncias muito difíceis. Ainda que eu esteja abatido, atribulado e perseguido, né? Ainda que essa foi a segunda? Uma das primeiras. Como essa fé, essa força e essa alegria pode ser experimentada de forma com que eu não, e a música vai dizer, né? Eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Então, o meu objetivo hoje, eu vou tentar ser breve, é dizer como, de fato, essa fé pode ser viva em nossos corações, a ponto de, fazer com que a gente passe pela dor, mas também passe pela alegria. O principal propósito do homem, de acordo com a Confissão de Westminster, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Qual é o propósito principal da sua existência? Da minha existência? É glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E o Piper, ele parafraseia isso de uma maneira bem legal. Ele diz o seguinte: o propósito de Deus para o homem é a glorificação de Deus por meio da alegria e do deleite nele. Então, quando a Bíblia usa a expressão se gloriar, me gloriar, né? Se gloriar nele. Gloriar é uma reação de satisfação, de felicidade, de alegria. Coisa que o meu cunhado botafoguense não teve ontem. Mas os porcos se alegraram. Feio, né? Mas entende isso? Quando o seu time faz um gol, fazia tempo que eu não via jogo, e aí eu estava assistindo o jogo e falei, cara, quanto eu já sofri pelo Flamengo. Mas o quanto o Flamengo também já me deu alegria. É glória. E hoje tem jogo do Flamengo, né? Então, isso tem a ver com se gloriar. Glória é aquela alegria que invade a alma, que te deixa em êxtase. Sabe? Ou êxtase. E a gente canta coisas muito poderosas sobre Deus. E Deus, Ele quer não apenas que cantemos sobre Ele, mas que sintamos e vivamos de forma que realmente expressa o valor dEle. Então, eu quero começar lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 adiante.
Paulo diz o seguinte: irmãos, digo-vos porém isto, o tempo se abrevia, assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam das coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. A forma desse mundo passa. E esse aqui é o contexto onde Paulo está falando sobre casar ou não casar, né? Se você é escravo, continua escravo ou não. E o objetivo principal de Paulo aqui é a glória de Deus. Porque ele vai dizer que eu não quero que vocês se distraiam. No final aqui do texto ele vai falar: o que eu quero é que vocês não se distraiam. Quando ele vai falar do solteiro, né, ele vai falar que o solteiro vive para o Senhor e de como agradar, trazer prazer ao Senhor, alegria a Deus. E como Deus deseja que nós o alegremos? Aí você pode dizer: não, fazendo tudo certinho, né? Andando na linha. Aí Deus fica feliz. Gente, esse não é Deus. Fazer tudo certinho e andar na linha é consequência de um coração que valoriza Deus acima de todas as coisas. Então, nesse mundo, tem várias coisas aqui, né? Ele fala de casar, ele fala de ter bens, ele fala de chorar, ele fala de se alegrar, ele coloca tudo igual. E os que compram como se nada possuíssem. Então eu quero separar todas essas coisas aqui em duas categorias: dor e alegria. Dor e alegria. E eu quero falar primeiro do desafio da dor. Primeira coisa é que a dor está no momento de dor. E aí você pode entender dor de diversas maneiras, ok? Dor física, dor emocional, circunstâncias difíceis da vida, depressão, ansiedade, luto, falta de grana, fome, tudo isso é passar necessidade, tudo isso é dor. E a dor é um desafio para o crente. Qual é o desafio da dor? Ela desafia a nossa fé no caráter de Deus. Ainda que eu esteja abatido, atribulado, perseguido, ainda que aflições me cerquem. Para muitas igrejas hoje, essa circunstância é o certificado de que essa pessoa não tem Deus. Infelizmente, é ou não é? Estar num momento como esse da vida, para muitas igrejas hoje, é um atestado de que essa pessoa não ama e não teme a Deus e não serve a Deus. E isso nos leva ao segundo desafio da dor. A dor, ela nos tenta a achar que tem algo de errado conosco. Se nós não colocamos o caráter de Deus à prova, tipo, como é que Deus é bom e eu sofro? Nós também somos tentados a achar: eu pequei, eu fiz alguma coisa de errado. Em João 9, uma passagem do 1 ao 3, uma passagem bem famosa. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram,
mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O objetivo principal de Deus é manifestar as suas obras em nossas vidas. Ao nos conformar com o caráter de Jesus, não apenas no sentido da santidade da vida, mas do amor e da satisfação do coração de alguém que encontrou Deus. E ao preparar essa palavra, eu fui muito desafiado. Deus quer manifestar a sua obra em nós. E a sua obra é fazer com que nós possamos ser plenamente satisfeitos em Deus. Deus quer fazer a sua obra em nós. E a sua obra é fazer com que nós sejamos plenamente satisfeitos em Deus. E é por isso que C.S. Lewis vai dizer que Deus ele sussurra em tempos de alegria, mas ele grita em momentos de dor, né? A dor é o megafone de Deus, porque na dor você tem um vislumbre de que todas as alegrias e prazeres desse mundo são de fato passageiros. E nós não fomos criados para uma alegria passageira. Não fomos criados para uma alegria passageira. Não fomos criados para ressaca. Fomos criados para estar completamente embriagados de Deus. Quando Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está fazendo um contraponto. Não se embriaguem com as coisas desse mundo. Podemos trocar vinho por qualquer outra coisa. Não vos embriagueis com os prazeres desse mundo. Parafraseando, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só uma fé vibrante no coração, só um deleite e uma satisfação em Deus vai fazer com que a gente possa realmente ter como se não tivesse, se alegrar como se não se alegrasse, se entristecer como se não se entristecesse. Esse texto, Paulo não está negando que as coisas do mundo vão nos afetar. Ele não está dizendo isso. Ele não está querendo que a gente viva numa mentalidade estoica ou numa filosofia do hinduísmo, onde nada nesse mundo nos afeta mais, sabe? Você vai alcançar o nirvana, você vai transcender a vida. Não, você vai se alegrar, mas essa alegria não é o fim. Você vai se entristecer, mas essa tristeza não é o fim, não é o centro. Então a fé verdadeira abre os nossos olhos para olhar além das circunstâncias na qual estamos. Um outro desafio da dor é achar que a dor é santificadora por si só. Achar que estar em dor é ser mais santo do que outras pessoas. Santificar a dor. Não devemos santificar a dor. A dor, sem a perspectiva correta da eternidade, pode gerar amargura, incredulidade e ofensa contra Deus e contra os outros.
E pessoas abraçam essa amargura e essa amargura e essa insatisfação, né? Como se esse fosse o chamado da vida dela. Não. Esse não é o chamado do cristão. O chamado do cristão é um chamado para a alegria. Nós fomos chamados para a alegria. Uma alegria superior. Mas é verdade que a tribulação produz perseverança. Então, como diz o John Piper, não desperdice sua dor. Não desperdice a sua dor, irmão. Na dor, Deus está te aperfeiçoando. Na dor, Ele está fazendo com que a sua fé seja cada vez mais real e verdadeira. Porque na dor, as outras coisas que possam te dar alguma alegria, elas se tornam pequenas. Mas elas também podem se tornar fuga. E eu quero falar da alegria. Nós fomos criados para alegria, eu falei. Mas a alegria também traz seus desafios. As alegrias também podem ser distrações. A dor também pode ser uma distração. Achamos que Deus ele só vai ser glorificado em nossas vidas quando a gente for curado. Não, irmãos. Como diz John Piper, exaustivamente, Deus é mais glorificado em nós. Como é que é? Quando nós estamos mais satisfeitos nele. E a alegria, o desafio que a alegria traz tem a ver com satisfação. Porque na alegria nós nos sentimos completos. Na alegria nós nos sentimos poderosos. Na alegria, na fartura, no sucesso, no prazer. Nós facilmente nos esquecemos de Deus. Lucas 12, 16 a 21. Jesus conta uma parábola. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em algumas versões está louco, prefiro bem mais. Insensato é fraco, né? Louco. Esta noite sua vida será exigida. Esta noite vão pedir a sua alma. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. O problema desse homem aqui não foi juntar mais. Não foi. O problema desse homem aqui era
o coração dele? Onde estava, qual era a fonte da segurança, da alegria e da satisfação dele? Você também tem suas riquezas, irmãos. Onde você está pondo a sua alegria e a sua satisfação? E o problema aqui é que ele estava colocando nas riquezas passageiras. E qual é o problema? Você é eterno, irmão. Você tem uma alma eterna. E um dia Deus vai cobrar isso de você. E um dia Ele vai nos pedir o que fizemos com a vida que Ele nos deu. E Ele vai dizer, e ele continua dizendo, né? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus, porque você não foi criado para você mesmo, você foi criado para Deus, e o propósito de Deus para você é que você seja satisfeito em Deus, e a sua vida seja uma expressão dessa satisfação, e isso vai se traduzir em obediência, santificação, ações de graça. E o problema é que na alegria nós facilmente esquecemos de Deus. Porque nós fomos criados para a alegria, fomos criados para nos sentir completo. Fomos criados para estar seguros, né? É por isso que Deus ele fala bastante do perigo do rico. Que é difícil o rico entrar no reino de Deus. Mas a boa notícia é que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus é poderoso para nos conquistar. Então a alegria ela pode ser tóxica, junto à tristeza também. E eu queria falar de duas atitudes: gratidão e adoração. Eu fiquei me perguntando muito sobre como nós, de fato, podemos viver uma vida que se alegra em Deus constantemente. Se alegrar em Deus não é cantar para Deus. Cantar para Deus pode te dar emoções no momento que você está cantando. Se alegrar em Deus é quando tanto a dor quanto a alegria nesse lado da eternidade não impede você de valorizar a Cristo acima de todas as coisas. A gratidão diz o seguinte, o C.S. Lewis vai dizer que a gratidão, ela exclama o seguinte: como foi bom Deus ter me dado isso. Damos graças a Deus pelas coisas que temos, pelos prazeres que temos. Como foi bom, nossa Deus, obrigado por isso. Mas o C.S. Lewis vai dizer que a adoração, ela é mais profunda que isso. E eu acho que essa é uma das chaves para a gente crescer nessa satisfação em Deus.
crescer em de fato ter Deus como deleite. E quando eu digo para mim que foi muito desafiador, porque Deus é a melhor coisa que existe, amém? Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, não é isso? Mas acontece que na nossa caminhada, muitas vezes, não parece. Porque nós nos preocupamos com a dor, nós nos embriagamos com a alegria, nós nos ofendemos em meio às adversidades, nós nos sentimos satisfeitos e poderosos no sucesso, na promoção no emprego, num casamento. E aí ele vai dizer que nós deveríamos ir além. A gratidão, ela é importante. Dizer, como foi bom Deus ter me dado isso. Obrigado, Deus, por ter me dado isso. Isso é importante, isso deve ser prática de um crente. Mas nós deveríamos ir além disso. Ele vai dizer que a adoração, ela diz o seguinte: como deve ser o atributo desse, cujas centelhas distantes e fugazes são assim. Então ele chama os prazeres dessa vida, as alegrias dessa vida, de centelhas distantes e fugazes. É como um raio de luz que entra pela janela de manhãzinha, quando você abre a janela e o sol ainda nem está completamente no seu lugar. A adoração olha para os prazeres da vida, porque tudo que Deus criou é bom. Amém? Tudo o que Deus criou é bom. O prazer é bom. Deus nos deu capacidade de sentirmos prazer. Mas é claro que existem prazeres que são ilegais. E o C.S. Lewis vai dar o exemplo de roubar uma maçã é mal, mas a maçã continua sendo doce. A doçura da maçã é um raio de luz dessa graça. Os prazeres, eles precisam ser ordenados, mas o prazer em si é dádiva de Deus. A dor também é dádiva de Deus. Você consegue, na eternidade, imaginar que você não vai lembrar da dor e do seu pecado? Quando você olhar para Cristo, um cordeiro que foi morto, então a adoração, ela olha para a dádiva que nos é dada e ela pensa: uau, isso aqui é incrível. Mas isso é um vislumbre de uma coisa muito superior. Deus é superior. E conversando com a Roberta, eu usei o exemplo do bebê reborn. Tem uns bebês reborn que parecem um demônio, né? São os baratinhos. Dá medo, né? Bebê reborn baratinho é trash, né? Parece que ele vai virar o pescoço a qualquer momento, assim, né? Mas a gente tava vendo um programa e aí tinha, tipo, uns bebês reborn lá de 2.000 e poucos reais. Assim, mano, é assustador de realista. É impressionante. Mas ontem eu fui na casa do Juan e vi a Maria. E é infinitamente superior uma criança
com todas as expressões e movimentos e características e crescimento e intelecto e esperteza. Os prazeres desse mundo são bebês reborn, comparado com a riqueza de Deus. O prazer de ser amado nessa vida, por um homem ou por uma mulher, por um amigo, é só uma sombra de um amor e um prazer superior. O prazer de ser aprovado por alguém, o prazer de ser aceito num concurso. Ser rejeitado é muito ruim, né? E eu lembro que uma vez eu e Roberta tentamos, a gente queria fazer um curso nos Estados Unidos, juntamos uma graninha que a gente tinha e a gente tentou ir para os Estados Unidos fazer esse curso. Roberta já tinha entrado nos Estados Unidos uma vez, eu já não tinha entrado nos Estados Unidos, mas tinha outros vistos no meu passaporte. Eu falei assim, bem, vão aceitar a gente fácil, né? Porque a gente vai e volta, né? Tipo, na minha cabeça, né? Não aceitaram a gente. A sensação é muito ruim de ser rejeitado. A sensação é de rejeição mesmo, tipo. E ainda estavam desconfiando de mim que eu ia dar o golpe, que eu ia ficar lá. Sou muito mais o Brasil. Mentira. Mas a sensação de ser aceito, ela preenche nossa alma, não é? Um amor correspondido preenche a nossa alma. O amor de ter um bebezinho no colo, o amor de pai e de mãe. São experiências ricas de alegria que, se elas não estiverem no lugar correto, elas podem se tornar ídolos. Elas podem se tornar o fim. E elas não são o fim, são raios fracos de um sol poderoso. E quando a gente fala em prazer em Deus, a gente pensa, eu preciso orar mais. Para que na oração eu sinta esse prazer. O ponto não é esse. Deus quer ser glorificado na vida. A oração, ela abre espaço para que isso aconteça na vida, mas a oração em si não é isso. A leitura da Bíblia em si não é isso. É um meio. Deus quer nos libertar da ilusão, irmãos. A ilusão de que as alegrias que nós experimentamos nesse lado da eternidade são o fim. Deus é o fim. Deus é o nosso alvo. Deus é o nosso objetivo. Uma das definições de fé na Bíblia é a certeza das coisas que se esperam, né? Hebreus. E a convicção de fatos que a gente não vê. Convicção, irmãos, passa por certeza, passa por sentimento. Convicção é algo da alma, é algo que é experimentado agora, no presente. Geralmente, quando a gente fala sobre
desejar Deus acima de outras coisas, parece que a gente está querendo dizer, tá, tudo aqui é muito maravilhoso, mas tá, Deus é muito melhor. Vamos ignorar essas coisas e vamos olhar para Deus, porque um dia a gente vai experimentar o que é superior. Primeiro, que a fé abre os seus olhos para ver a ilusão e como essas coisas são passageiras e como essas coisas, na verdade, não podem preencher a sua alma. Como diz Agostinho, fomos criados para Ele. O seu desejo de se sentir amado, de prazer, de poder, o seu desejo de se sentir satisfeito, completo, feliz, tem a digital do próprio Deus. E nós tentamos com coisas, pessoas, lugares, roupas, status. E o que eu quero dizer é que não é só essa esperança, essa fé e essa esperança que nos faz olhar para acima das dores e das alegrias, não é só um momento de, sabe, parece que os crentes estão falando, não, segura aí, sabe, aguenta aí, tipo, nossa, aí o mundo está mostrando coisas tão bonitas e deliciosas, e não, segura aí, aguenta que uma hora vai valer a pena. Não, irmãos. A esperança para a qual nós fomos chamados é uma viva esperança, que a Bíblia chama. É uma viva esperança. E nós podemos experimentar essa viva esperança. Todos aqueles que um dia tiveram seus olhos abertos para ver a beleza de Deus, que entregaram suas vidas para Jesus, têm os seus olhos abertos para poder ver essa esperança, essa beleza. 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque Deus que disse, versículo 6, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, ou da beleza, glória, beleza, satisfação, deleite. Glória, lembra que eu estava falando da glória do time, a glória de ser preenchido, a glória do amor, a glória. Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então esse deleite, ele começa agora. Na verdade, esse deleite é o alvo de Deus para nós. Se você viver certinho, andando na linha, mas nunca se deleitou em Deus, mas só está segurando as pontas, mas só está fazendo algo porque é seu dever, você não entendeu o Evangelho. O deleite começa agora e é obra do Espírito Santo. Eu quero finalizar, abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A regeneração, ela não é só um processo de vitória contra o pecado. Mas ela é uma vitória contra o nosso coração, que está querendo ser saciado em outras coisas. E é a partir daí, do nosso coração, que a vitória contra o pecado ela acontece. Um crente é alguém que tem essa viva esperança. Essa regeneração é o novo nascimento. E esse novo nascimento é que nos dá novos apetites, novos paladares. Aquilo que era tão doce no mundo já não é mais tão doce assim. Aquilo que preenchia no mundo já não preenche mais. A santificação não inclui apenas a limpeza do pecado, mas o amor e o prazer em Deus acima de todos os outros. Mas isso é a obra de Deus. É impossível para o descrente ter prazer em Deus. E essa esperança ela é viva. O que significa que nós não esperamos passivamente, mas começamos a desejá-lo de forma viva. Você já percebeu que o desejo também é prazeroso? O desejo é prazeroso. O desejo sexual é prazeroso. O desejo de uma criança que espera pelo pai chegar, fica olhando a janela, o portão, esperando o pai chegar. Esse desejo, ele é um desejo regado de sentimento, de afeições. Versículo 4. Para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Irmãos, essa salvação está assegurada por Deus, é obra de Deus, sustentada por Deus. Você não pode sustentar isso nem por um segundo, é obra de Deus. É o poder de Deus que nos faz desejar Deus. É o poder de Deus que nos faz nos deleitar em Deus. É impossível o homem desejar Deus. O pecado nos cegou para a beleza de Deus. O pecado nos faz chamar o doce de amargo. E nos faz chamar o amargo de doce. O pecado nos faz rejeitar a melhor coisa que existe, Deus. O pecado embotou a nossa visão para a beleza de Deus. E tudo que o pecado fez foi abrir os olhos do homem para as coisas dessa vida, como se tudo o que tivesse aqui fosse o fim. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Somos miseráveis. Se o crente acha que a esperança que ele tem em Cristo é só para essa vida, ele também é miserável. O incrédulo, ele é miserável se ele acha que não tem, se ele acha que Deus não existe.
Mas a Bíblia vai dizer que se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, ou seja, se você busca Cristo só para viver bem aqui nessa terra, você é mais miserável, porque você ainda não entendeu que o que Deus tem para nós é superior. E você não vai experimentar a superioridade desses afetos. É isso. Deus quer nos dar os afetos dele, os sentimentos dele. Deus não quer que você siga ele por dever. Então Deus quer nos conquistar. Deus quer nos conquistar. Deus quer fazer com que a gente olhe a vida pelas lentes dele. E o mundo está nos cercando de embaraços e de distrações. E a nossa luta é para perseguir o prazer em Deus, acima de todas as outras coisas. Deus é melhor do que todas as outras coisas. Essa esperança é viva porque ela nos empurra para Deus, que é o nosso centro gravitacional. Essa esperança é viva porque enquanto a gente espera, a Bíblia vai dizer que essa esperança, ela é cheia de glória. Versículo 6. Eu li o 5, 4 e 5. Agora o 6. Nisso vocês exultam. Exultar é expressão de alegria. Nada discreta. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé de vocês, que tem muito mais, que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Então o sofrimento, a fornalha do sofrimento, as provações, elas estão o quê? Aperfeiçoando a minha fé. Para que eu possa demonstrar ela diante de Deus, aperfeiçoada, quando Jesus voltar. Está aqui Jesus. Nem a morte e nem a vida pôde me afastar. Nem as tristezas, nem as alegrias puderam me afastar. E no meio de tudo isso, você foi fazendo algo dentro de mim. Você foi forjando algo no meu coração. Esse fogo das provações aperfeiçoaram a minha fé e o meu deleite, o meu desejo. E está aqui Jesus. Missão cumprida do Espírito Santo. Porque essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Não desanimem se você olha na vida de vocês e muitas vezes vocês percebem que está faltando esse amor vibrante, esse deleite. Se nós nos distraímos facilmente com a dor e com a alegria. Mas você que foi regenerado para uma viva esperança. Então, Ele quer nos dar essa alegria. Terminando, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. É um milagre do Evangelho. Eu nunca vi Jesus como eu vejo, como nós nos vemos. E Ele vai dizer, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam. Vocês se exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Eu quero essa alegria, irmão. Eu quero essa alegria indizível e cheia de glória. Essa é a alegria do primeiro amor. Essa alegria, aquela alegria onde todas as outras alegrias ficaram
embaçadas e você só via Deus. Lembra disso? Todas as preocupações pareciam pequenas, todas as dores já nem importavam mais.